chamado viver fazendo as obras da carne, porque a obra da carne, ela é trabalho do homem, Pai. E do homem, Senhor, que já conhece o Senhor, mas que não tem ainda domínio próprio, não está rendido ao Espírito Santo para que saia o fruto dele. Nós queremos, Senhor, dar o fruto do teu Espírito. Nós queremos que o amor seja, Senhor amado, que flui das nossas vidas. E com ele, Senhor amado, vem a bondade, a benignidade, Senhor, a mansidão, a temperança, a fé. Senhor, as 9 partes do fruto do Espírito, Pai. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada por essa palavra que nós temos aprendido. Nós queremos que ela esteja registrada nos nossos corações, Senhor amado, e que ela faça parte da nossa vida, seja amalgamada ao que nós somos, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra nos transforma. O Senhor diz que a verdade liberta, a tua palavra é a verdade, Senhor, e nós somos livres para viver o que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode começar então, Dê. Amém. Boa noite, meninas, porque eu não falei ainda, né? E porque eu falei também, né? De novo. Nós vamos dar sequência à matéria fruto do Espírito, e agora, finalmente, nós chegamos na parte do fruto do Espírito. Né? Já vimos todas as coisas, né? Antes disso, vimos sobre as obras da carne, nós vimos sobre o homem espiritual, o homem carnal, nós vimos sobre uma vida de santidade, nós vimos muita coisa. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, que é o amor. Eu acredito que nós vamos ficar só nele hoje, se a gente se der tempo. E eu acho que talvez a gente nem consiga ver tudo sobre o amor hoje. Porque ele é grande, ele tem muita coisa para a gente, né? Para a gente destrinchar ali o fruto. E ele começa, e o importante é que nós vamos falar aqui sobre o amor ágape, porque existem 3, né? Nós aprendemos o filéu, o ágape, gente, e o eros, né? E nós vamos falar aqui, o fruto do Espírito, ele é no amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. Não é um simples amor, é o amor do tipo de Deus, que é produzido em nós. Que nós, né, Jesus é a videira, nós somos os ramos, nós damos esse fruto, que é o amor do tipo de Deus. Aí, está falando aqui amor, no grego é o ágape, que significa que o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Então, esse amor ágape, ele não quer nada em troca. Ele busca o bem maior de outra pessoa. O interesse dele é que a pessoa viva um bem maior do que o dele. Não é para ele, é para os outros. Esse amor, o Senhor, ele repartiu para nós. Né? Jesus foi esse amor aqui na terra, no nosso lugar, né? Então, Jesus fez tudo o que fez, passou por tudo que passou em nosso benefício. O interesse de Jesus e a busca dele era para um bem maior para nós, não era para ele. Ele não precisava, né? Mas foi para nós. Um ponto aqui é que seria impossível não enfatizar demais a proeminência dessa virtude graciosa como principal característica do cristão. Então, a principal característica do cristão é o amor, ágape. Tá? É o amor sem interesse, é o amor sem querer nada em troca. E Jesus, ele deu aos seus discípulos um mandamento, que fala assim:
Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Está lá em Lucas 6, 27 e 28. Isso que Jesus falou aqui, para a gente amar o nosso inimigo, para a gente orar, para a gente bendizer as pessoas que nos maldizem, para a gente orar pelos que nos caluniam, para que a gente fazer o bem para quem odeia a gente, isso é impossível para um homem natural. Uma pessoa natural, que ela não aceita Jesus, ela não vai fazer isso aqui, ela não vai conseguir fazer. E eu acho uma coisa interessante que muitas pessoas, cristãos, às vezes está passando por uma situação e vai buscar conselho e vai ouvir dicas, seja o que for, de uma pessoa que é natural, de um homem natural. Ele não vai te dar conselho segundo o que a palavra diz. Isso vai ser uma coisa, assim, muito rara. Gente, não tem como. Aí, se você está passando por uma calúnia, você for conversar com uma pessoa natural, ele vai fazer você brigar com o outro, processar o outro, seja o que for. Não. O que você tem que fazer para quem te calunia? Orar. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Porque de nós só pode sair amor. Não pode sair outra coisa. Né? Não sai água doce e água salgada de uma mesma fonte. Né? Isso não é algo que possa ser produzido pelo esforço humano. Um amor assim só pode ser produto do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, esse amor aqui, incondicional, esse amor que ama sem interesse nenhum, que perdoa, que faz tudo pelo próximo, esse é um amor que foi derramado em nós, o amor de Deus foi derramado em nós. Uma pessoa que não aceitou Jesus, que não tem o Espírito Santo, ela não vai conseguir produzir isso aqui. Quer ver? Vamos ler Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, nós passamos a ter esse amor quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele é derramado em nosso coração. O Espírito Santo derrama esse amor de Deus em nós. Essa porção desse amor. O amor que o Espírito Santo produz, ele é mais do que afeto humano comum. Por mais sincero que seja, ele vem da permanência em Cristo e da experiência de seu amor fluindo através da alma. O amor, ele é o cimento que liga todas as virtudes do fruto do Espírito num conjunto unido. Ele é o denominador comum de todo o caráter cristão. Ninguém pode amar e deixar de ter qualquer uma das outras virtudes. Estar cheio do Espírito é estar cheio do amor. Então, assim, se eu tenho o amor, eu vou ter as outras virtudes. É como se as outras virtudes dependessem do amor para elas existirem. Porque se eu não amo o amor ágape, eu não vou ter paciência, eu não vou ter benignidade, eu não vou ter alegria. As outras coisas não vão fluir. Né? Nós vamos estudar as outras partes do fruto, não vão acontecer, porque elas dependem de você amar. Vamos aprender agora mais um pouquinho sobre o amor de Deus por nós. O amor, ele é a própria natureza de Deus. Isso está escrito em 1 João 4, 7 e 8. Eu vou ler. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é o amor.
Então, se a pessoa não ama, ela não conhece a Deus, está escrito aqui. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, então, para eu conhecer a Deus e vice-versa, eu tenho que amar. Né? Se eu amo, eu conheço a Deus, ou se eu conheço a Deus, eu amo. Não tem como tirar um do outro, desvincular. Não, Deus, ele é a personificação do amor. Deus é um Deus de amor. Está escrito em 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Isso aqui foi Paulo falando para os coríntios, né, para a igreja de Coríntios, que o Deus de amor e paz estará com eles, para que eles vivessem em paz, para que eles consolassem uns aos outros, eles vivendo ali nessa harmonia, o Deus do amor e de paz estaria com eles, né? Deus, ele nos amou com um grande amor. Eu quero ler isso aqui, Efésios 2, 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse texto, ele fala, né, de um grande amor de Deus por nós, 3 razões. A razão 1 é, ele nos amou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi quando tudo que Jesus fez por nós, né? Vivificou-nos por novidades de vida. Ele nos deu uma nova vida, nós nascemos de novo, né? Ultrapassa o tempo e vai além, para os lugares celestiais e os séculos vindouros. Então, esse amor dele, ele ultrapassa, ele não tem tempo, ele não tem medida, ele não é assim, ele foi para quem nasceu até tal data, ou ele foi para quem fez isso. Não, ele ultrapassou o tempo, ele vai além, ele está lá no passado, como ele está aqui no presente, como ele vai estar no futuro, como ele está nos lugares celestiais. O amor de Deus, ele não tem uma barreira, ele não tem um tempo determinado, ele simplesmente é o amor. Para todos que querem, né? Para todos que aceitam, ele simplesmente transborda amor. Né? Deus provou o seu amor por nós na cruz de Cristo. Vamos ler Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há nenhuma evidência de que Jesus Cristo tenha transformado a ira de Deus em amor por nós. A redenção conquistada por Jesus para nós baseia-se no amor imerecido de Deus, no favor imerecido que Deus sempre teve por nós e foi manifesto na cruz do Calvário. O que esse está falando aqui? Jesus não pegou a ira de Deus e transformou em amor. Não foi isso. O que Jesus, a redenção, o plano de redenção, ela foi, Jesus executou ele, passou por todo o processo do plano, numa forma do amor, né? Pelo amor que ele tinha por nós, que é um amor que a gente não merecia, porque nós estávamos lá presos nos nossos delitos, né? Aí, isso tudo foi manifesto lá na cruz. O que é que isso aqui, que eu entendo disso aqui? A ira de Deus, ela ainda vai existir. Ainda tem, não é para nós, de forma alguma. Mas ainda vai ter no julgamento, né? No final, lá no finalzinho,
a ira dele virá sobre o povo. Mas não é sobre nós, é sobre quem não quer ele. Então, a gente precisa ter um cuidado, que tem pessoas falando que tudo isso que está acontecendo agora é a ira de Deus. Não, não é. Se fosse a ira de Deus, não tinha pó nessa terra mais. Não é. Né? É o processo natural que vai acontecer até que chegue o final de tudo. E esse processo vai acontecer por causa das escolhas do homem, né? E os filhos do Senhor, eles vão passar por isso de uma forma muito tranquila, gente. Vai passar e pronto, acabou. Não vai morrer, não vai crescer, não vai sofrer, não. Vai passar dando glória, sabe? Vai ver o cuidado do Senhor, vai ver o Senhor cuidando de cada detalhe. Aí a gente, eu tenho visto pessoas colocando a culpa, entre aspas, em Deus, né? Porque Deus está irado, porque Deus está... Não. Deus, ele é amor. E agora nós estamos no tempo da graça, e é só o amor que está fluindo aqui. Graças a Deus, né? O amor de Deus é sacrificial. Vamos ler 1 João 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Né? Então, aqui na passagem, João deixa claro que Jesus veio, foi crucificado em nosso lugar, foi propiciação em nosso lugar, não porque nós amamos ele, não. Primeiro, é porque ele nos amou, por isso que ele fez. Então, uma coisa que eu entendo aqui, que quando eu amo, eu faço, independente do que a pessoa vai fazer ou não. Se a pessoa me pediu ou não. Se eu amo, eu vou fazer o bem para a pessoa, sabe? Eu não estou dizendo de eu invadir a vida da pessoa e sem limites, não, né? Mas o Espírito Santo, ele vai nos conduzir para a gente andar em amor, com certeza. Então, assim, quando eu amo, eu vou fazer pela pessoa, ela merecendo ou não, ela tendo consciência ou não, né? Eu vejo muitas pessoas que ajudam os outros de forma anônima. Ninguém sabe o que eles estão fazendo. Eu mesma já, quando posso falar por mim, já recebi, quando eu coordenava o projeto social, que eu já contei para vocês aqui, doações de pessoas, de empresários, que eu não faço ideia de quem são. Nem eu os conheço, nem eles me conheciam. A gente não se conhecia, não se falava. Eles simplesmente sabiam, entravam em contato com alguém próximo, pediam esse alguém próximo para fazer, para mandar, se fosse dinheiro, eles mandavam para a conta, se fosse para pagar alguma coisa, para doar alimento, seja o que fosse. Então, assim, eu vejo, sabe, porque quando você ama, você vai fazer pelo outro. Não precisa do outro ver, não precisa do outro saber, não precisa do outro querer, você simplesmente sabe que ele precisa daquilo e você vai lá e vai fazer por ele. Jesus sabia que a gente precisava, que ele fosse propiciação, porque nós nunca iríamos conseguir ser. Ele foi lá e fez. Né? Sem, como diz o povo, sem fazer selfie no Instagram, sem fazer live, sem contar, sem pedir like, sem nada. Ele simplesmente nasceu, cresceu, foi lá e fez. Por amor, né? Vamos ver aqui. O amor de Deus é universal. João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, eu amo esse versículo. Porque esse versículo, ele me fez entender que Deus amou todo mundo.
Ele não ama só a mim que aceitei ele. Ele ama todo mundo. Me fez entender o seguinte, que se ele ama, se ele fez por todos, quem sou eu para apontar o dedinho e brigar e achar ruim, e falar e mandar alguém para o inferno e criar atrito, ser aquela pessoa conflituosa? Não posso. Esse versículo me fez entender. Ele amou o mundo, ele amou todo mundo. Eu queria estar vendo a versão aqui, deixa eu olhar aqui, gente, na versão Passion, só um minutinho que eu vou abrir para a gente ver como está escrito. A Rê não deve saber de cor, não, né? Não é possível. Ela sabe de cor. Da Passion eu não sei, não. Ah, bom, eu já ia falar, não é possível. Nossa. Eu tive um professor, já falei para vocês, que sabia 5 versões da Bíblia de cor, né? Nossa, pelo amor de Deus, eu ficava agoniada. Eu falei, gente, não sei nem meia, nem um terço. E ele sabia 5 versões. Peraí, que eu vou. João 3,16. Achei que peraí. Ai, não. Agarrou. O telefone tá agarrando, gente. Código doce na tela, Código Maria Eduarda. Pois foi assim que Deus amou o mundo. Ele deu seu único filho como um presente. Portanto, agora todo aquele que crê nele nunca perecerá, mas experimentará a vida eterna. Ah, isso é lindo, gente, que lindo. Então, esse é o amor universal, é um amor para todos. As pessoas só precisam crer, né? O amor de Deus é misericordioso. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Gente, eu fico pensando se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, como Deus é um Deus misericordioso conosco, nós também temos que ser misericordiosos para com os outros, né? A gente precisa ter essa misericórdia, porque o amor de Deus, ele é misericordioso. O amor dele que está em nós é misericordioso. O amor de Deus é um amor que disciplina. Hebreus 12:6. Porque, Hebreus 12:6, isso mesmo. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, assim, o Senhor, ele corrige, né? Ele nos alinha, sabe? Quando a gente está se perdendo, a gente está indo por um lado que não é legal, ele vai nos corrigir, muitas vezes na palavra. Você vai ler um versículo assim que vai explodir na sua mente, você vai querer chorar, querer morrer na hora, e você vai entender que você não estava no caminho certo, né? Que a gente não está no caminho certo, que a gente está fazendo alguma coisa, mas isso é o amor do Senhor nos corrigindo para que a gente não venha se perder, né? Quantas pessoas a gente vê que estão perdidas, né? O homem, aí o homem, em vez de ser um homem espiritual, se torna um homem carnal, que é aquele homem que já aceitou Jesus, mas anda na carne. Isso é falta de ouvir, de aceitar a disciplina do Senhor. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Nós já lemos em Romanos 5. O amor de Deus é um amor inseparável. Esse trecho aqui é muito legal. Romanos 8, 35 ao 39. Olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o amor dele por nós é inseparável. Não tem nada que possa desfazer esse amor, que possa separar. Não, você está aqui, o amor de Deus está aqui, acabou. Vocês não são mais um casal. Não existe isso. Não existe essa possibilidade disso acontecer. O amor dele por nós é um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor que nós nem merecíamos, mas veio e acabou. Agora é nosso e ele é inseparável de nós. Para Paulo, o amor de Deus e de Jesus Cristo são a mesma coisa, né? Tem o mesmo amor. E quando ele fala aqui nesse texto de Romanos, amor de Cristo, e termina dizendo, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para ele, Jesus é o amor e Deus é o amor de Deus em transformação e ação. Eu sei como é isso. Então, Paulo, ele fala isso, né, aqui, que Jesus foi a demonstração física, vamos falar assim, do amor de Deus por nós. Foi jeito assim, sabe? Acho que Deus falou assim, vai lá, meu filho, faz tudo para eles verem o amor, para eles terem noção do que é o amor, para eles conhecerem o que é o amor, né? Eu fico vendo, gente, o amor que a gente tem pelos filhos, né? Pelos pais. Eu não tenho filho, não, mas eu tenho sobrinhos, você sabe. Eu fico olhando as coisas que eu faço para eles, como eu consigo abrir mão de qualquer coisa da minha vida por eles, é tudo, sabe? A vida, se a gente deixar, a gente para a nossa vida e gira em torno deles, daqueles serzinhos mais maravilhosos do mundo. Aí eu penso, tem hora assim que eu estou aqui, quando eu faço alguma coisa com a Maria Eduarda, eu lembro dela assim, aí eu lembro do amor de Deus. Eu falo, gente, de Deus que é muito mais do que isso. Sabe? É uma forma assim. Tenho para mim que a gente não consegue explicar, externar esse amor em palavras. Acho que só em atitudes mesmo a gente consegue demonstrar esse amor de Deus, mas em palavras, eu, particularmente, eu nem consigo. Vamos ver o que Paulo fala do amor de Cristo. É um amor que excede todo entendimento. Nossa, eu nem tinha lido isso aqui, gente, que eu estou junto com vocês aqui. Eu não consigo, sabe, assim, para mim é uma coisa muito além da lógica do raciocínio humano. Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu sempre oro, acho que eu já falei com vocês, essa oração de Efésios 3, porque ele tem, eu acho que no versículo 17, ele fala de conhecer qual a altura, a largura e a profundidade do amor e tal. Eu sempre oro para que eu venha conhecer, né? Porque quando você começa a conhecer esse amor, você não consegue desagarrar dele e você não consegue viver de outra forma se não for nesse amor. Nada mais faz sentido, nada mais tem a importância a não ser você estar assim vivendo esse amor. As coisas aqui se tornam simples coisas que não tem importância mais. Nada tem. Só Jesus, só o amor dele, sabe? Só Deus faz todo e qualquer sentido na nossa vida. O amor de Jesus é o amor no qual nós devemos andar. Está em Efésios 5:2. Vamos ler. E andai em amor, como também Cristo nos amou,
e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, o amor que nós devemos andar é como o amor de Cristo, né? Vamos ler o significado do amor ágape, que é o amor de Deus, lá em Mateus 5, 43, 48. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, eu acho que talvez essa seja a passagem que mais fala do significado do amor de Deus, né? Nela, a palavra nos instrui a amar os nossos inimigos com o propósito de sermos como o Pai. E como Deus age? Ele abençoa tanto os bons quanto os maus, não importa se merecem ou não. Né? Ou seja, não importa qual a natureza do homem, Deus nunca procura outra coisa senão o sumo bem dele. Então, aquela questão que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. O Senhor, Deus, ele nunca tem coisa ruim para nós. Para ninguém, não é só para nós filhos, é para ninguém ser humano, criatura nenhuma, né? Ele não faz o mal para ninguém. As pessoas que colhem o mal é porque elas plantaram o mal, né? A colheita delas é porque elas estão seguindo mal, é por essas coisas, não é porque Deus quis, não é porque Deus mandou, nada disso. O amor de Deus, ele é expresso por Jesus. Naquele João 8, que vai do 1 ao 11, fala lá que a mulher adúltera, né, que ela foi, nessa passagem eu vejo assim, o amor de Deus expresso por Jesus aqui. Que eles chegam com a mulher adúltera, né, e que apedreja ela e joga ela lá, né, e Jesus não apedreja, e ainda coloca eles para pensarem se eles estão tão certos, tão bons, se eles são tão bons assim, né, que eles jogam, porque ele não é. Jesus, ele não se sente melhor, ele não se coloca na posição de que eu posso falar porque eu não pequei, e não peco, nem vou pecar. Não. Jesus, ele simplesmente coloca eles para pensarem. Se eles não têm pecado, que eles atirem a pedra na mulher. E ninguém atirou. A única pessoa ali que poderia tirar a pedra era Jesus, se fosse olhar que não tinha pecado. Era só ele, mas ele se colocou numa condição, gente, de pecador, de igual a da mulher. Eu não vou condenar, tipo assim, eu não vou condenar essa mulher está perdoada, e por mim, né, ele não falou, mas as atitudes dele, né, e como ele não falou explicitamente que ele tinha que ter cuidado com o que ele falava, né, porque eles poderiam usar tudo contra ele, né, porque imaginando se tivesse internet, gente, coitado de Jesus, tinha sofrido 10 vezes mais. E ela simplesmente, ele simplesmente falou com ela, vá, não peques mais, porque ninguém mais a condenou. Então, Jesus é esse, que além dele não julgar, não condenar, ele leva a pessoa a pensar se ela deve fazer isso, se ela está em posição de fazer, porque ele faz a pessoa enxergar a realidade. O amor faz a pessoa enxergar a realidade, gente, né? Como as coisas são.
É o que deixa a pessoa cega, retardada, com raciocínio prejudicado, é paixão. Amor, não. O amor, você vê a sua condição, vê a condição da pessoa. O amor, ele não te deixa cego, burro, alienado. Isso é paixão. O amor simplesmente faz você amar a pessoa como ela é, né? Não julgar, não condenar, né? Como ele fez. Deixa eu ver aqui. Acho que dá para a gente terminar mais um itemzinho do amor, tá, gente? Mas o amor todo aqui não vai dar. O amor de Deus, o amor do homem a Deus. Vamos falar sobre isso. Deve ser um amor exclusivo. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o amor de Deus, ele é exclusivo de Deus. Você não divide o amor de Deus com ninguém. Por isso que ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Ele é a nossa prioridade. Ele é nosso pai, nosso amigo, né? A gente não pode colocar, por isso a idolatria. Lembra que a gente estudou sobre a idolatria, acho que foi na semana passada? A gente falou sobre idolatria. Tem pessoa que idolatra o filho, tem pessoa que idolatra o marido, tem pessoa que idolatra o emprego, né? Tem pessoa que idolatra o cantor, tem pessoa que gosta ou não, tem pessoa que idolatra o santo, sei lá, enfim. Tem gente que idolatra o carro, gente. Tem gente que, sabe? É cada coisa que a gente vê que está no lugar de Deus. E não pode. O nosso amor por ele tem que ser exclusivo dele. Tá? Ele em primeiro lugar. O nosso amor por ele também é um amor alicerçado na gratidão. Quer ver? Vamos ler aqui Lucas 7, 42 ao 47. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão. Supondo que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os meus muitos pecados. Perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha só, Jesus, ele está grato pelo que a mulher fez para ele nessa fala dele aqui, né? A mulher beijou o pé, lavou o pé com lágrimas, secou, ungiu com bálsamo, né? Enfim, a gente já sabe essa passagem. Então, Jesus está grato pelo que ela fez. Né? Ele fala aqui, e ele no final fala que muito é perdoado, muito ama. Quando a gente entende como que a gente foi perdoado, muito a gente ama. Foi uma coisa também que foi uma revelação que eu recebi no meu coração do Senhor. Você foi muito perdoada. Então, você muito ama. Por isso, quando você vê de onde você estava, o que você fazia, né? Como era a sua vida, o seu caráter, o seu comportamento, seja o que for, gente. E a gente vê hoje como que a gente está, a gente entende que a gente foi muito perdoado. Então, por isso, a gente muito ama. Segundo o que Jesus falou, né? Quando a gente tem essa consciência. O amor, ele é um amor obediente.
João 14:15, vamos ler. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E vamos ler também João 14:21-24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Jesus aqui está ensinando que o amor é um amor obediente, né? A gente obedece. Os filhos obedecem ao Pai, né? Principalmente que é um pai de amor, um pai de bondade, um pai de misericórdia. Então, a gente ama. O amor, ele é um amor comunicativo. O fato de a gente amar a Deus é comprovado pelo fato de amarmos ao próximo. Vamos ler 1 João 4:20, que fala assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui fala que se você não ama o irmão na prática, né, o seu amor por Deus é falso. É isso que está falando aqui, né? Só que não usa essas palavras, mas é isso. Quer ver? Vamos ver 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui ele fala, né, da gente ver o outro passando necessidade, da gente ver o outro precisando e a gente não ajudar, né? A gente, claro, a gente precisa, né, avaliar se a gente realmente tem a condição, igual ele fala, aquele que possui recursos deste mundo. Às vezes a gente não tem tanto recurso assim para poder ajudar do jeito que a pessoa precisa, mas se a gente tem um recurso, seja qual for, e tem uma pessoa precisando e a gente não ajudar, a gente vai ter dificuldade de permanecer no amor de Deus. Porque Deus é um Deus que ele dá, é um Deus de abundância, é um Deus de distribuição, ele distribui bênçãos, né? Rê, você quer que eu posso parar, né, e continuar na próxima aula, né? Já são 8h52. Então eu vou continuar até 9h. A Carmen não falou, não sei se ela está com algum problema lá de comunicação, vou falar sobre amor e fé, que é curtinho esse trecho aqui. Uma das associações mais consistentes que Paulo faz é entre amor e a fé, entre o amor e a fé. O mais alto louvor que Paulo ofereceu a uma igreja foi dizer que seus membros tinham fé em Cristo e amor uns para com os outros. O cristianismo envolve relacionamento e dedicação dos homens com Deus e entre si. Vamos ler Colossenses 1:4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Peraí, gente, eu acho que alguém tentou entrar aqui, eu não vi. Não, tá tranquilo. Vou ler de novo. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Vou ler também Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então, fé
e amor, gente, né? Paulo está sempre colocando eles juntos, né? Paulo ora para que o povo tenha fé com amor. Em Efésios 6:23, ele fala assim: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, ela opera pelo amor. Gálatas 5:6 fala isso, quer ver? O amor, não, peraí. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Tem uma frase aqui do William Barclay. O amor sem fé é sentimentalismo. A fé sem amor é aridez. Então, eu vou encerrar por hoje,